Irmãos, graça e paz mais uma vez. Acredito eu que nós estamos dentro da programação, estamos dentro do que está estabelecido, mas nós precisamos correr. Parte 8, não é? Parte 8 do Apocalipse é uma parte delicada de se tratar. Ela trata a respeito da Babilônia e do fim da Babilônia. Novamente, nós temos aqui muitos e muitos símbolos. Muitos e muitos símbolos. A partir do versículo 17, a partir do capítulo 17, versículo 1, Apocalipse capítulo 17. O capítulo 17 é um capítulo mais descritivo. Ele vai descrever a Babilônia. O que é a Babilônia? Em poucas palavras, é o sistema mundano. Poucas palavras, Babilônia é isso. É o sistema mundano. Qualquer coisa que seja anti-Deus, que se levante contra o nome de Jesus, qualquer coisa que seja suja, impura espiritualmente, é na Escritura chamada Babilônia, principalmente nos textos apocalípticos. Então nós temos esse texto descricional e no capítulo 18 nós temos a queda da Babilônia. Vamos fazer a leitura do capítulo 17. E nós temos de adiantar. Vou pedir o reverendo Marcos Aurélio ou alguma outra pessoa que ele queira apontar para fazer essa leitura. Ontem o nosso irmão... Ricardo. Foi o irmão Ricardo. Ricardo, você poderia fazer... Pode fazer aqui, se você quiser. Capítulo 17. Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra. E com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias de sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome de mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que te admirastes? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminho para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são de 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe, e o outro ainda não chegou, e quando chegar, tem de durar pouco. E a besta, que era e não é,
também é ele, o oitavo rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que vistes são os 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis, como a besta, durante 1 hora. Têm um só pensamento e oferecem à besta o poder e autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que vistes, onde a meretriz está assentada, são povos e multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e dê à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Amém. Bem, irmãos, esse texto é um texto, como eu disse, que descreve a mulher Babilônia. Veja aí no nosso slide, onde eu digo o seguinte: os capítulos 17, 18 e 19 tratam da vitória do Cordeiro sobre o sistema mundano, governado pelo dragão e pela falsa religião que ele mesmo produziu no mundo através de vários meios. Então é uma espécie de resumo que eu faço aí. É a vitória do Cordeiro. Não esqueçam, não é um capítulo dedicado à Babilônia. É um capítulo dedicado, não, é um capítulo dedicado à vitória de nosso Senhor Jesus Cristo sobre todo o sistema mundano que é governado por detrás pelo dragão. É governado por detrás por Satanás. E pela falsa religião que ele mesmo produziu no mundo através de vários meios. Esta ideologia mundana, qualquer que seja ela, e abominável, é representada pela mulher montada na besta. Enquanto a besta é um governo, como Satanás, com Satanás como líder supremo, a mulher é a ideologia mundana, como disse, uma espécie de religião pagã que tem rondado o mundo desde a queda dos nossos primeiros pais. E aqui eu termino dizendo, é bom ressaltar que o capítulo 17 é escrito em forma narrativa, mas os capítulos 18 e 19, quase todos em poesia. Então temos vários cânticos nesses dois últimos capítulos, que seria no caso capítulo 18 e 19. Então nós temos um texto narrativo, descritivo aí, e nós temos 2 capítulos que são basicamente cânticos, que seriam cânticos de escárnio. E no capítulo 19 nós temos o júbilo pela queda e pela derrota da Babilônia. Então nós temos uma mulher montada numa besta. Nós conhecemos a besta. A besta é o anticristo, tá? É alguém. Aqui ele é retratado como todo o sistema, porque ele está falando, João está falando sobre a figura dos dois ao mesmo tempo. A mulher, ela não domina a besta. Ela está montada sobre a besta, mas ela não domina. Essa mulher é a Babilônia. Ela será destruída, ela será derrotada. Mas por detrás dela, quem a domina é a própria besta. Foi a besta, ou o dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás, que ao longo dos séculos tem montado esse sistema mundano, ideologicamente contrário a Deus. E esse sistema mundano, ideologicamente montado contra Deus, é representado pela mulher.
Mas, de novo, o sistema é representado pela mulher, mas esse sistema está debaixo da autoridade da besta, a despeito dela estar sentada. Mas por que ela está por cima? Se por cima é que dá o sinal de autoridade. Porque, na verdade, é ela quem aparece. Quem aparece é o sistema mundano. Quem aparece, em primeira instância, é a ideologia mundana. Não é o diabo, em primeiro lugar, propriamente dito, mas a ideologia. Então, no capítulo 17, vamos ver como é que ela é apresentada. Até o versículo 18, que é o capítulo 17, tem 18 versículos, tá? É a Babilônia, a grande prostituta. Por que ela é chamada de grande prostituta? Por que é que eu coloquei esse... Por que é que eu coloquei esse título? Porque eu já disse aos irmãos, nos estudos que nós estamos tendo aqui, que prostituição, biblicamente falando, é você abandonar o Deus verdadeiro e passar a adorar deuses falsos. Israel ser a noiva do Senhor no Antigo Testamento, mas adorar os Baalins. É o cristão blasfemar e apostatar da fé. Então nós temos todo um sistema montado para que o homem, o ser humano, seja enganado. Então, em visão, e eu coloco aí, lembre-se, visão. João é levado a ver o grande julgamento da grande prostituta. Seu castigo é proporcional aos seus pecados. Devemos ressaltar que prostituta e prostituição é um termo usado nas Escrituras para se referir ao abandono da aliança, à idolatria, ao casamento com outros deuses. Ela está assentada sobre muitos povos e os domina com o vinho da sua prostituição. Um eufemismo para embriaguez espiritual. Então, aqueles que não estão em Cristo, que não foram regenerados pelo Espírito Santo, que não nasceram de novo, tanto João quanto o apóstolo Paulo chamam essas pessoas de bêbadas, tá? Que não sabem para onde vão, são ébrias, espiritualmente falando. São pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, são pessoas inteligentes, têm o cérebro de tamanho normal, têm várias virtudes físicas, etc., estão nas mais diversas funções, mas espiritualmente essas pessoas estão mortas. Espiritualmente essas pessoas estão embriagadas. Espiritualmente embriagadas. Então, é isso o que a Babilônia faz. Em seguida, João descreve como é esta mulher. Tá? E aqui eu coloco, não devemos confundir a mulher com a besta. Lembre-se disso, a mulher está montada sobre a besta, mas ela não é a besta. Ela é digamos, aquilo que a besta faz para seduzir as nações. Por isso que a figura da mulher aqui é importante, porque o que João está fazendo é dizer que a mulher, ela tem características sedutoras. Homens, desde quando o mundo é mundo, e aqui eu estou falando de homens machos, tá? Homens, como eu e você que está aí do outro lado, tá? Nós somos mais que inclinados a olhar para mulheres, as curvas, os cabelos, o modo como anda. Então, nós somos facilmente enganados. É isso que João está dizendo. Satanás, ele que é a besta, o dragão, a antiga serpente, para enganar, ele tem como que uma mulher
sentada, mas ela é a Babilônia, ela é a grande prostituta. Então, veja, nós não devemos confundir a mulher com a besta. Ela já está sobre os povos, ela não ficará, ela já está, ela domina esses povos. Mas está montada numa besta vermelha. E, de novo, eu coloquei ali entre parênteses para nós relembrarmos, mas eu sei que os irmãos lembram o que é que o vermelho, tá? Nesse caso, em Apocalipse, significa quando nós estamos tratando da besta. Denota violência, sede de sangue e morte. Assim como o cavaleiro lá no cavalo vermelho. E esta besta carregava nomes de blasfêmia. A besta é poderosa, pois tem influência. Ora, ela está sobre o mundo todo. 7 cabeças e coroa. De novo, aparecem aqui 7 cabeças, inteligência acurada. Coroa, assim como os gafanhotos, que ora eram gafanhotos, ora eram cavalos, também tinham coroas, cuja interpretação é, eles vão conseguir fazer aquilo para que eles foram mandados fazer. Nesse caso aqui é só discricional, porque ela vai ser destruída, tá? Ela vai ser morta, ela vai ser assassinada. Mas só de ter coroa na cabeça significa que a autoridade é grande e a inteligência também. A besta representaria um governo. A besta, não a mulher. O governo do anticristo. Não é que o anticristo é um governo, o anticristo é uma pessoa, um homem. Eu deixei isso claro já nas palestras anteriores. Tá? Mas a besta em si representa o governo do anticristo e a mulher representaria a religião falsa, uma religião que seduz as nações e o sistema econômico que as atrai para o seu luxo terreno. E aqui pode ser luxo, qualquer tipo de luxo, inclusive luxúria também. Quanto às características da mulher. Já a mulher, se você prestou atenção na leitura do texto, se diz, no versículo 4, olha aí na Bíblia, por favor. Achava-se a mulher vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Então, essa mulher estava vestida belamente e adornada com artigos de luxo. Isso aqui não é para ser usado no sentido de que a mulher não pode se embelezar, não é isso. Não pode usar artigos de luxo, não é essa a questão. Mas é que para se tornar cada vez mais sedutora, a mulher faz isso. E a Babilônia, representada por uma mulher, faz isso e assim seduz mais facilmente. Artigos de luxo, como eu terminei, e isso é óbvio, pois ela deve parecer atraente para enganar e destruir. As cores são importantes, pois no contexto romano, e até mais antigo que no contexto romano, o roxo, púrpura, está ligado à realeza, e o vermelho ligado à riqueza. Depois ela vai falar sobre si mesma, tá? Ela vai dizer que era rainha e etc. Tá? Ela segurava um cálice cheio de imundícias, repugnâncias, abominações, que representa o estilo de vida, ou seja, ela vive de modo abominável para Deus. Esta mulher, que é a Babilônia, representa esse estilo de vida abominável, esse estilo de vida repugnante. Esse é o modo de vida. Não é que isso
aconteceu há 100 anos e a Babilônia deu uma pausa e disse: não, agora eu vou ser minimalista, tá? Viverei apenas de short jeans, sandálias de dedo e com uma blusa regata. Tá? Não, de modo algum. Sempre atraiu o ser humano para que se importasse muito mais com as coisas do mundo que com a glória de Deus. E aí, de novo, apelo a vocês, irmãos e irmãs, que se sentem e orem por suas próprias vidas, pensando em como vocês têm vivido mesmo, se para a glória de Deus, ou se existem áreas na sua vida que se parecem mais com áreas de pessoas que já se deixaram enganar pela Babilônia. Nós precisamos incutir isso na mente dos nossos irmãos, das nossas irmãs, e cobrar isso, tá, de forma amorosa, e orar uns pelos outros. Mas nós mesmos precisamos nos sentar e ver como é que a nossa vida está. Mais à frente, esta mulher tem um nome longo. Ela é a Babilônia. Mas veja no versículo 5. Babilônia, isso está escrito na sua testa. É interessante que isso esteja escrito na testa, não porque tem alguma coisa aqui nesse caso a ver com o símbolo da besta ou o símbolo dos filhos de Deus que está na testa, mas aqui é um sinal de evidência. Assim, é evidente o modo de vida dela. É evidente o que ela é. Está na testa. Tá certo? Está para quem quiser ver. O que é que ela é? Ela é a Babilônia, a grande. Babilônia, a grande. A mãe das prostitutas, né, das meretrizes e das abominações da terra. Ela é a mãe. Tudo que ela gera para o mundo é mais prostituição. Tudo o que não presta, tá? Tudo que é podre, abominável aos olhos de Deus, é gerado. Ela é a mãe das abominações. Ela é a mãe da prostituição. Tá? E aqui leia-se prostituição religiosa, mas de quaisquer pecados. Tá bom? Então, ela é a mãe de tudo isso. Quaisquer coisas que são contrários à santidade de Deus. Então, eu coloco o seguinte: esta mulher tem um nome longo, ela é a Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e práticas abomináveis. Eu estou usando aqui a NVI, portanto, lá está escrito até aí, abomináveis. Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e práticas abomináveis. Isso significa que ela é muito influente, ela é grande, ela é poderosa e ela sabe que é. Ela é a mãe, ou seja, gera filhos pagãos, gera filhos imundos, como ela. Ela é a fonte de toda abominação que existe na terra. Portanto, veja que a Babilônia não é uma localidade geográfica. Aqui, de novo, para nós utilizarmos a nossa visão de como nós estamos lendo Apocalipse, de uma visão idealista. Não é para se procurar um lugar geográfico e dizer, até porque a Babilônia está lá no Iraque, tá? A Babilônia, a antiga Babilônia,
é o atual Iraque. E lá não tem muita coisa para se ver ultimamente. Tinha, há uns 1000 anos. Tá? Hoje não tem mais graça, não. Tá? Então nós temos... O local geográfico é esse, mas nós devemos entender como João diz que é para nós entendermos. Espiritualmente. Então, a Babilônia não é uma localidade geográfica, mas uma realidade econômica, espiritual, dirigida pelo próprio demônio. E mais. João continua ouvindo a explicação sobre a besta agora, e fica sabendo que as 7 cabeças que ele viu, se dá uma pausa agora na mulher. E a partir do versículo 7, eu quero só que você veja o versículo 6, antes da gente ir para a descrição da besta. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então, veja que esta mulher, ela está o quê? Ela está embriagada com o sangue dos santos. Ela também é perseguidora da igreja, do povo de Deus, de tudo aquilo que é chamado tabernáculo de Deus, o corpo de Cristo. Tanto mal ela fez ao mundo, tanto mal ela causou à igreja, que João, que nessa altura do campeonato já deveria estar acostumado a ver tanta coisa ruim, ele escreve: admirei-me com grande espanto. Fiquei espantado. Ela de fato é terrível, abominável, muito mais nojenta, espiritualmente nojenta, asquerosa que aquilo que o próprio João pensava. Aí, a partir de agora, ele vai narrar alguns atributos da besta. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Irmãos, aqui nós temos, novamente, que descrição nós temos entre os capítulos 15 e 16. João, nos capítulos 15 e 16, ele reconta a história da salvação. Aqui nós temos também, a partir do capítulo 17, João nos contando novamente a história da salvação. Essa besta aqui ainda está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, lembre, habitam sobre a terra, os nomes não foram escritos no livro da vida. O que é que significa os que habitam sobre a terra? Tá? É um termo semitécnico para. Olhe. Não, capítulo 18 ainda não. Aqui. João continua ouvindo a explicação sobre a besta e fica sabendo que as 7 cabeças que ele viu também representam reinos e reis. E um desses reis será o anticristo. Esse texto aqui é um texto extremamente estudado para se saber que reinado é esse, quem é o anticristo, quem foi o primeiro, para que a gente possa contar quem foi o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, para que suba o oitavo. O oitavo é o mesmo sétimo, porque o sétimo morreu e ressuscitou como o oitavo. Existem, assim, N livros
Isso é uma biblioteca inteira a respeito disso aí. Biblioteca, livros de gente séria e livros de gente menos séria, tá? Que vê o cão em tudo que é panela, o fogão que ligou sozinho, ou quando a comida queima, ou quando o som, quando dá uma microfonia. Então, tem livros e livros de gente séria que está fazendo cálculos e de gente menos séria. Problema de se fazer esses cálculos. Nós devemos contar a partir de que rei? De que reino? Era Roma? Provavelmente. Mas aí, quem foi o primeiro imperador de Roma? Foi Júlio César. Só que alguns historiadores e alguns romanos da época mesmo, gente de lá, dizia, não, Júlio César foi aquele que unificou, mas ele não foi o primeiro César, apesar de ter o nome César no nome dele, mas ele não foi o primeiro César. O primeiro César foi o que veio após ele, então ele tem que ser contado como o primeiro. Mas houve épocas em que havia 3 Césares. Houve épocas em que havia 3 Césares, eles se digladiando até sobrar um e dizer, não, eu sou o César. Então, como é que a gente faz essa conta? O último, ou penúltimo, era aquele que estava na época de João. Ele está contando com Nero, Nero Redivivus, que se chamava na época. Havia uma lenda, na época, que Nero morreu, de que ele não morreu. Ou que ele morreu, mas que logo, logo voltaria. Então se chamava essa lenda de Nero Redivivus. Então há pessoas que tomam essa lenda, claro que Nero não ressuscitou, ele não voltou, mas havia essa lenda, Nero ainda voltará. E ele é que será o anticristo. O certo, irmãos, é que não há como nós fazermos esse cálculo, a despeito de haver milhares de livros. E enquanto nós estamos aqui nessa conferência, certamente existem pessoas sentadas nos seus escritórios, teólogos sérios, como eu disse, outros menos sérios, somando, multiplicando, dividindo, contando a data em que aquele César subiu ao poder, quantos anos ele reinou, o que aconteceu com ele, etc. Enquanto nós estamos aqui, tem pessoas fazendo esses cálculos para novamente não chegar a lugar nenhum, porque nós estamos há 2000 anos calculando, tá? Então, deixemos isso para quando esses fatos acontecerem, nós vamos saber realmente quem é. Mas tem mais aqui. Aqui se diz que essa besta ela tem 7 cabeças, que são 7 montes, são 7 montanhas. Agora, isso é interessante, porque Roma foi fundada sobre 7 colinas. Então, o que é que estava ali no background, né, no pano de fundo de João? Olhe a partir de Roma. Roma foi fundada por 7 povos que viviam sobre 7 montes. Talvez a descrição leve em consideração, ou seja, a descrição joanina, né, leve em consideração este fato. Todavia, de forma arquetípica, ou seja, João estava montando uma maquete ali, dizendo o seguinte: assim como Roma foi montado sobre 7 colinas, o que eu estou dizendo é que o anticristo, ele se parece com o Império Romano. Como o Império Romano está em nossa época, ou seja, na época de João, dominando o mundo, perseguindo os cristãos, matando os cristãos, jogando o cristão na fogueira, jogando os cristãos aos leões, e etc. Então,
no fim dos tempos, o anticristo se levantará e vai perseguir a igreja, matar cristãos, expoliar cristãos, e etc. Então ele usa essa imagem. De acordo com a interpretação idealista, que é essa nossa, a despeito dos caracteres futuristas que eu tenho proposto, esses reis e reinos se sucederão até o fim da história, quando Jesus retornar. Obviamente haverá um, que é o final, que é o anticristo, mas eles se sucederão. De fato, de algum modo, o reino, influência da besta é transtemporal. Porque nós não vamos poder dizer que ela não tem influência, ela só vai ter influência perto da segunda vinda de Cristo. Não, tem influência hoje. Teve influência ontem. Teve influência há 100 anos. Teve influência quando Karl Marx nasceu. Tá? Influência. E até hoje. Semana passada, completou-se alguns anos da morte de Karl Marx, eu recebi um meme no celular, dizia, hoje comemora-se a maior influência que Karl Marx outorgou à humanidade. 2 pontos. Ele morreu. Era aniversário de morte. Era um protótipo do anticristo? Não ele, mas e a ideologia? Tá? Porque é a ideologia dominante nas nossas universidades, em países enormes como a China, etc. Tá? Exatamente, a matriz de tudo isso. Então, o reino da besta, a influência dela é transtemporal. Veja comigo, a partir do versículo 12, a partir do versículo 13, tem estes um só pensamento. Estes são esses reis, esses reinos que estão se sucedendo. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Aqui, obviamente, Jesus vence sozinho. A igreja vence porque a igreja está com ele. A igreja não vence ao lado, não é beligerante no sentido de vencer o diabo, mas o Senhor vence. Tendo vencido, a igreja também vence. Veja o versículo 15. O versículo 15 vai nos dizer o seguinte: falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, isso é um domínio além da geografia e além do tempo. O anticristo domina a mente mundana, carnal dessas pessoas, além do tempo. Nós não podemos dizer que começou há 200 anos, mas desde a queda do homem. E mais, João ainda nos diz, no versículo 18, para terminar o capítulo 17, a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Depois destas coisas, e aí nós entramos no capítulo 18. O capítulo 18 vai falar sobre a queda da Babilônia. Ela foi descrita, mas agora ela será destruída, julgada e destruída. Então, por favor, acompanhem comigo. Há alguma...
O irmão está perguntando, Paulo está perguntando, né? Olhe, se nós olharmos, por exemplo, a Confissão de Fé de Westminster, não, o anticristo é o Papa. O anticristo. Não a mulher, a Babilônia. Mas se você perguntasse a um puritano ali, século XVII, tá? Entre século XVI e XVII, ele dizer sim, é o Vaticano. Tá? É a Igreja Católica e o Papa é o anticristo. Pode ser que seja? Pode. É alguém de autoridade mundial. Tá? É alguém de autoridade mundial. É alguém que tem livre acesso em todos os países do mundo. Agora, é o Papa Francisco? Não. Tá? Não. É um reino. O Vaticano? O Vaticano é um reino. É o menor país do mundo, é um reino. Tem representante em todas as nações do mundo, porque a Igreja Católica está espalhada em todas as nações do mundo. É uma leitura possível? É uma leitura possível. Tá? O senhor está dizendo isso porque o senhor é presbiteriano e adota a confissão de fé de Westminster. Não. Mas é porque é uma leitura possível. Alguém que tenha um nível de autoridade tal e alguém que alcance o mundo, talvez não um século atrás, não há 50 anos, mas, de novo, hoje nós somos a primeira geração em que isso pode acontecer. Tá? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Estão? Apocalipse capítulo 18. A queda definitiva da Babilônia. Reverendo, só uma pergunta. Amanhã nós teremos dois momentos na parte da manhã. Nós temos o 21 e o 22 para a noite. Nós temos 3 capítulos para amanhã, assim, que está dentro dessa sessão, que é o 18, 19 e o 20. Como é que na sua mente aí você consegue trabalhar esses 3 capítulos? Se nós pararmos agora, amanhã pela manhã a gente consegue terminar. Consegue, né? Pronto. Então acho que a gente poderia parar aqui no 18, para que amanhã a gente pudesse trabalhar 18, 19 e 20 na parte da manhã em 2 preleções, ficando 21 e 22 para a noite. Pode ser assim? Pode ser. Eu só quero que os irmãos abram Salmo 93, rapidinho. Oh! Esse tem que ser um som que todo cearense gosta de ouvir. Salmo de número 93. Agora fica impossível até raciocinar. Salmo de número 93. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor. Levantam os rios o seu bramido. Levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos. À tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Quando os judeus pensavam em problemas grandes para resolver ou para não resolver, eles pensavam em água.
em muita água, porque a água é uma força incontrolável. Então, quando eles viam chuvas assim, que iam aumentando e se tornavam torrenciais, eles só viam uma saída: Deus é o único capaz de fazer com que as águas parem. E o Senhor Jesus olha para a água, olha para o vento e diz: acalma-te, e emudece. Isso acontece. Irmãos, esse é o primeiro capítulo do meu livro, que é Contra o Caos. Há alguém governando o mundo? O livro está à disposição ali. Se você quiser comprar, compre-o. Ele custa R$30. Você pode me pagar em dinheiro, como pode fazer um Pix para a minha conta. Esse meu livro trata sobre isso. O mundo, ele não é um caos. Existe alguém governando o mundo. Pode parecer, às vezes, que o mundo está em caos, mas é só um aparente caos. Deus governa todas as coisas. Boa noite, Deus nos abençoe, até amanhã. Reverendo, encerre orando aí. Vamos orar, vamos ficar de pé e nós vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado seja o Teu nome. Nós temos aprendido muito, Senhor, a respeito do Teu poder, da Tua glória. Temos aprendido muito a respeito do temor do Senhor. Nós que somos o povo do Senhor, sabemos que o Senhor é justo, é santo, é poderoso. E os nossos sofrimentos de hoje não têm comparação com a glória que será revelada no porvir, quando o Senhor voltar a segunda vez para permanecer conosco. Dessa vez, não através da simbologia da arca, nem de templo algum, mas do Cristo vivo, verdadeiro, junto conosco, para todo sempre, de eternidade a eternidade. Nos dê uma boa noite, Senhor, de sono, de descanso, de paz, e que o Senhor aumente o nosso amor por Ti mesmo. Que o Teu Espírito Santo trabalhe em nosso coração sempre, para que nós possamos aprender mais a respeito do Senhor, a respeito da glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Amém, amém.